Embora, vamos chamando o pessoal, já estou aqui convidando esse pessoal a assistir, que esse assunto é muito importante também. E estamos passando por situações grandiosas nesse momento, então a gente precisa ressignificar algumas coisas. Oi, Mai! Beijinho! Vamos chamando aí o pessoal. Vamos chamando todo mundo. Oi, Carol! E aí, como é que vocês estão? Oi, oi! Vou te chamar. Cadê? Oi, Michele! Seja bem-vinda! Certo, vou te chamar. Peraí. Guardando a Maiara. Já te chamei. Já te chamei, Maiara. E aí, gente, como vocês estão hoje? Como é que vocês estão? Vou colocando aqui nos comentários que eu vejo, tá? Como é que vocês estão? Isso é muito importante, a gente saber como é que o outro está interessado, não é isso? E não só como psicóloga, não, mas como ser humano. É muito importante, né? E essa tarde maravilhosa, como é que estamos? Isso. Pronto. Agora acho que vai. Já pega, clica aqui no aviãozinho, já envia para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que precisam ouvir nosso tema de hoje, transformando, vou colocar aqui. Cadê você, mãe? E ouvi. Mãe, cadê você? Oi, Oi! Não está oi, agora. Você não estou tudo bem? bem. Como é que você está? Tudo bem, e você? Eu não estava conseguindo conectar e não estava aparecendo a solicitação aqui. Ah, tá. Você que era a chuva, que você estava dizendo que estava mudando aí o tempo, que estava meio. Não, graças a Deus a chuva passou. O temporal foi para outro lado, graças a Deus. E aí, como é que estão as coisas por aí nessa semana? E aí? E a toda. Hoje eu tava dando uma geral na mala para ver o que vai com 10 quilos, meu Deus. Eu Mas, nem segundo o valor, arrumei, eu nem arrumei a mala ainda, você acredita? tava arrumando hoje. Tirei, ainda vou tirar coisa. Aham. Eu vou arrumar amanhã, porque Uhum. amanhã eu vou estar sozinha, aí eu vou conseguir concentrar, ver o que tem que levar, vestimentas, toda aquela E organização para o grande dia, né? isso mesmo. Dia 26, né? Para quem ainda não está sabendo, dia 26 estaremos lá em Alphaville, na plataforma internacional lá do Pablo Marçal, junto com Nésio Monteiro e Tiago Rocha, sobre a nossa coautoria, né? São 19 mais, acho que são 19, né? Por aí, conosco, acho que Pelo são mais ou que, menos. pelo, pelo que me informaram ali, somos em 22. Oi? 22. Ah, sim, sim, eu dizendo 19. É. Então, assim, tem histórias riquíssimas, né? Eu costumo dizer, e nós sabemos que cada um de nós, olha, cada um que está aqui na live hoje, tem uma história para contar. Então, não só sou eu que tenho uma história para contar, não é só a Maiara que tem uma história para contar, não. Exatamente. E cada um é um livro. E que Somos livro, né? isso, maravilhosos, somos páginas grandiosas, né?
Meu Deus! Prontas para Exatamente. ser lidas, né? Isso aí, vamos nessa. Vou colocar aqui, eu estava Então, escrevendo aqui, mas você pode ir falando, eu vou eu, colocar aqui o tema. eu vou me apresentar, então, porque eu acredito que aqui tenha os seus seguidores que não me conhecem, né? Ah, sim, Então, sim. eu sou a Maiara, faço parte da consultoria, também junto com a Micheline, com o Nésio e Thiago Rocha. Moro aqui em Itapema, tenho 35 anos, sou casada, tenho um filho de 6 anos. Decidi entrar nessa coautoria através de uma propaganda, de um anúncio que o Thiago Rocha fez nos stories dele, e eu fiz a minha inscrição. Mas eu fiz uma inscrição, sabe aquele tipo assim, eu vou fazer só para fazer. E deu umas 2 semanas, eles me ligaram pedindo me pedindo se eu estaria disposta a participar da coautoria. Sim. E então, assim, para mim no início foi meio que um choque, porque eu não esperava ser chamada. E eu não estava preparada ainda para contar a minha história. E aí, depois desse dia, foram dias, assim, de muito desafiadores para mim. Mas foram dias de muita transformação. E aí, quando eu comecei a escrever a minha história, Uhum. Micheline, coisas assim começaram a vir, lembranças, memórias, e foi assim um momento que eu chorei muito, foi um momento que eu escrevi diversas vezes, eu até pedi para você me dar conselhos, não sei se você lembra, logo no início. Lembro sim. E foram assim dias transformadores para mim. E desde então eu tenho tido dias memoráveis aqui na minha casa, dias transformadores, a gente tem tido grandes percepções de tudo que aconteceu lá atrás, o porquê que aconteceu, por que a gente seguia por que a gente seguia um padrão, como desbloquear, como identificar um bloqueio. Então foi assim incrível, foi incrível. Está sendo incrível, né? Já tem uma pergunta aí de Jadé Camargo. Já, o Jader é meu esposo, inclusive. Qual é a pergunta dele? Qual foi a maior virada? A maior virada de chave foi identificar aonde mais aquele bloqueio, o meu principal bloqueio me afetava, que era eu sofri como alguns autores que a gente já fez aqui lives, né, que a gente já comentou sobre isso. Eu tive um relacionamento tóxico por muito tempo. A gente é casado agora faz pouco tempo, né? Nós nos casamos agora, esse ano. Mas durante 5 anos a gente viveu um relacionamento tóxico. Dentro desse relacionamento tinha o uso abusivo de álcool. E isso era a minha maior dor. Então, eu sofri muito com isso, até a gente identificar a causa, buscar, curar, tratar. E não é uma coisa que se diz assim, que hoje eu identifiquei o bloqueio, amanhã eu vou estar curada. A gente ainda está curando. O processo, ele é um intensivão. Né? Todo dia você vai fazendo e vai curando um pouco. E seria mais ou menos, né? Seria mais ou menos essa virada de chave que eu tive, que foi o entendimento dos maiores bloqueios, descobrir e curar eles, e começar o processo de cura. Começar o processo de cura. Para começar o processo de cura, você decidiu. E é sobre isso que eu falo muito para todos os pacientes, mulheres, homens que chegam junto e querem serem curados de alguma situação. E o primeiro passo é a decisão, porque dói. E você pode desistir no meio do caminho. Então, se você decide, não, eu quero realmente mudar, eu vou enfrentar. Então, quando essa palavra tão, né, às vezes muito banal para algumas pessoas, mas a decisão é tudo nas nossas vidas. A gente precisa tomar decisões em tudo. E levar para o nível de conhecimento que a gente precisa abrir mão de algumas coisas, é por isso que dói,
E essa questão do desbloqueio é muito, é aprendizado gigantesco para a vida, porque a gente está ali preso no mundo e acha que aquilo ali é o qual, aquela vida o qual estamos tendo é aquela normal, é aquilo ali, e eu não tenho outra chance, eu não Aquilo tenho ali outra. tá normal e tá tudo bem, né? Isso, tudo normal, tudo tranquilo, e é sobre isso, e é assim, o que nada é, a gente vai vivendo, né? Não, vai sobrevivendo, né? Porque Mas viver assim, não foi. dentro desse processo todo, Micheline, teve assim muitas vezes que eu pensei em desistir. Sim. Porque não é fácil. Não é fácil você largar. Pensa, né? Eu tenho 35 anos, 30 e vamos supor que 28, 35 anos vivendo de uma forma. Uhum. Você mudar tudo, tudo, porque foi praticamente tudo. Hoje, faz um ano que eu acordo todo dia às 5 horas da manhã para fazer o estudo bíblico, Uhum. todos os dias. Eu mudei os lugares que eu frequento, não é qualquer lugar que cabe mais, não é qualquer lugar que eu posso estar indo. As amizades, têm amizades de fases, então não é toda amizade que vai andar com você no seu propósito. A maioria das amizades, elas abandonam você. E o processo eu mesma, eu tive várias vezes que eu pensei em desistir. Mas aí vinha aquela vozinha dizendo assim, o melhor está por vir. Então eu não podia desistir. E eu não ia desistir. Porque desistir não é uma opção na nossa vida, né? Uhum. Não pode ser uma opção. Não. E a questão que ela está Você quer se falando apresentar? do pessoal, né? A gente às vezes quer mudar o outro. Não, o outro é uma consequência da nossa mudança. Oi, mas o outro é consequência da nossa mudança. Então não adianta eu querer, no processo todo, me focar em apenas mudar o outro. Não, você não muda ninguém. Foque na sua mudança. Foque na sua melhor performance. Porque a gente está nesse mundo e precisa aprender a viver maravilhosamente bem a cada dia. Cada dia bem vivido. Não adianta eu querer enfeitar o meu dia com um sorriso falso ou com uma situação falsa se eu estou com dores. Então, se está me doendo, eu preciso vivenciar aquela dor. Porque para que está doendo? Porque realmente a gente precisa fazer perguntas, né? Como eu faço para me desvencilhar dela? Como é que eu faço para me reconstruir? Né? A força, né? Como transformando a dor em força, que é o nosso tema. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu chego nesse nível? Não é a decisão, é o primeiro passo. Mas tem todo esse contexto que a Mayara está dizendo, de você realmente decidir mudar a sua vida pessoal. O que o outro oferece para você é o que ele tem para oferecer. É aquilo ali que, infelizmente, ele tem para oferecer agora. Mas quando ele entra também no processo ao qual você está, ele vai ver uma mudança radical, grandiosa, que foi o que a gente viu, né? Você está vivendo isso ultimamente. E Meu Deus, assim, a gente tem vivido dias incríveis aqui. A gente tem feito coisas que a gente nunca fez. Como saltamos de paraquedas. Esse ano foi um ano épico, né? Saltamos de paraquedas. Aí temos mais aquele salto do pêndulo que a gente está programando, mas ainda não conseguimos ajustar a data. Então, assim, eu subi o Pico dos Marins também para me desafiar, para fazer conexões. Lá eu conheci muitas mulheres bacanas, mulheres fortes, mulheres determinadas, que também estão no processo. Entrei em mentorias, fiz 2 cursos, né, com o Pablo Marçal, fiz o SPR, estou no Million Club. Então, assim, não é só você dizer eu vou mudar. Você tem que ter opções e você tem que fazer coisas novas para você conseguir mudar a sua mentalidade. Porque o início de tudo é a visibilidade, né?
Como é que você vai construir algo se você não tem um alicerce, se você não tem todo o material necessário para aquele alicerce? Você precisa ter material, ir atrás, buscar ajuda, né? Ajuda de um profissional como eu, ou principalmente de um profissional, de um amigo e tal. Então, a gente, sim, nós conversamos, sim, durante alguns momentos do processo do livro, que ela ficou muito, muito angustiada com as situações, mas isso foi tão gratificante. Ela acha que foi só gratificante para ela, né? Foi Não, e para mim. aí, para mim, agora, na reta final, aí eles colocaram a enquete no grupo para palestrar, né? E aí eu Sim. disse, eu vou. E eu ali na hora no calor do momento, eu marquei que eu iria palestrar. E Tá. aí depois eu parei, e aí eu disse, meu Deus, como assim? Como assim? Eu? E aí eu disse, agora não tem mais volta, eu vou ir. E eu vou dar o meu melhor. Porque eu fiz tudo que eu fiz em um ano para estar lá. Uhum. Para todo mundo conhecer a história, para salvar pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão sofrendo hoje por falta de alguém falar sobre esse assunto mais a fundo. E aquela coisa de achar que está tudo perdido, né? Como eu falei, que a vida é isso mesmo, então eu vou viver dessa forma pro resto da minha vida. Uhum, Como é isso é mesmo. que a gente pode, né? Passa isso pela nossa cabeça assim algumas vezes, mas como é que eu posso estagnar uma situação ao qual o mundo não para? Como eu digo, né? Eu sou mentora de mudanças e como é que eu posso? Eu preciso falar sobre isso, porque ainda tem pessoas que ainda acham que não muda com 50, com 30 anos, com 70. Quem lhe disse? Tá vivo. Muda, Tá muda sim, está vivo, respirando, muda. possibilidade. Isso. Tá vivo tem possibilidades. Como é que você vai simplesmente desistir assim facilmente de uma situação que você tem? Ah, porque tá doendo muito. Certo, vai continuar nela. Vai continuar com essa dor. As situações virão e virão outras dores, novas dores. Então, Não, eu preciso. Foi. e é uma e as dores vão vir sempre. Eu sei porque nós que estamos nesse processo de transformação, todo dia tem uma dor diferente, todo dia tem um ataque espiritual, algo para você ir a confrontar. Todo dia é algo que você tem que enfrentar. Não é mil maravilhas, né? Você não vai, eu vou mudar, vai dar tudo certo, amanhã eu começo minha mudança e não vou enfrentar nenhum problema. Não é assim que funciona. Porque o mundo lá fora, o mundo real, hoje a gente olhando o mundo do jeito que ele está, até assusta, né? Até assusta e você pensa assim, como que eu vivi tanto tempo dessa maneira? Como que eu vivi tanto tempo perdida? Meu Deus. Aí a gente vive tanto tempo perdido esperando que alguém nos ache. Não é você que tem que Exatamente. ser. É nós mesmos que precisamos dar o primeiro passo, ou nós mesmos que precisamos buscar dentro de nós. Tudo está aí dentro. Está tudo aí dentro. Bom, ruim. E a gente precisa organizar isso aí da melhor forma possível. Para poder Exatamente. trilhar os caminhos, que agora você, Mara, tá vendo os melhores dias da sua vida, em família, principalmente. Então, chegou num momento grandioso, que o teu menino está com quantos anos, o teu rapaz? 6 anos. 6 anos. 2 anos. Então, ele está no lar, curado, né? Que estão buscando a cada dia melhorar, melhorar, melhorar. É um processo, a vida é isso, é um processo de mudança diária. E hoje, eu vendo toda essa mudança em mim, no meu esposo, ele não vai seguir um mesmo padrão que ele provavelmente seguiria. A gente conseguiu já quebrar esse padrão para próximas gerações. Então, Isso. isso alivia muito, porque seriam repetidos por diversas vezes ainda, esse padrão. Isso, porque a gente acha que, não, eu vou fazer desse jeito assim, mas meu filho não copia não, viu?
Não copie, não. Não é assim que funciona. É desse jeito. Ele vai copiar. Ou se não for dessa vez, vai ser em outra geração que isso aqui que eu plantei aqui, que eu vou colher aqui, outros também vão colher lá na frente. Então eu tenho que ter cuidado com isso. Faz parte das Exatamente. ramificações e eu preciso ter cuidado com quem vem após mim, né? E depois de mim, quem vem depois da minha filha, quem vem depois, quem vem. Então, esse é um processo muito delicado. A gente não pode viver de qualquer jeito, a gente tem que viver intencional, né? A gente não pode viver. Exatamente. Não, hoje eu vou fazer, vou acontecer. Isso não é assim. Mudança não é isso. Mudança é responsabilidade, mudança é organização, mudança é intencionalidade, sabe? Não é uma coisa de qualquer jeito, não é. E as pessoas acham que é fácil, né? Muitas vezes, tem gente que não vem para minha mentoria porque acha que nada, eu mudo, eu sei mudar. Tá, beleza, mas tem gente que não sabe, que não consegue sozinho, que precisa de uma mão, precisa dar ajuda, precisa, né, ter aquele apoio. E assim, e tem casos que são até casos que são mais graves, que a pessoa realmente ela não vai conseguir sozinha. Ela vai precisar andar com alguém acompanhando ela, né? Ela vai precisar ter um mentor, ter um especialista, ter alguém para dizer, ó, você vai ter que seguir essa rota, sai dessa, vai por aqui, faz isso, faz... E tem pessoas que pegam mais com facilidade. Para mim, assim, não foi muito difícil enxergar o que eu precisava mudar. Não foi muito difícil. Mas tem chaves que doem. Porque a gente está acomodado. A gente está acomodado na nossa vida. A gente vive acomodado. Então, para que mexer se está bom assim, né? E aí, quando você vai mexendo, você vai tirando, vai fazendo assim, você vai vendo que é bom, você vai vendo que é melhor. E aí você começa a fazer natural. Então, eu participei, né, do SPR, o SPR foram chaves, teve diversas chaves que eu me identifiquei muito. Lá já começou o meu processo de transformação. Sim. E aí, agora, nesse ano, eu entrei no Miran Club, que foi também, assim, algo super, umas viradas de chave incríveis. Até hoje eu estou refazendo o curso porque sempre tem algo que a gente tem a aprender além do que a gente já fez. Sim, sim. Eu assisto lives, sempre que possível a gente vai em palestras em São Paulo. Eu sempre procuro estar presente, porque a frequência do presencial ela é uma energia surreal, né? Do que você acompanhar online. Então a gente está sempre envolvido, procurando participar, ir para lá, para estar junto com o pessoal. Claro que dentro do nosso cronograma, assim, a gente tem uma empresa de cursos, não é, a gente não consegue também estar sempre indo, mas sempre que dá a gente vai. Eu me conectei com muitas pessoas através das aulas do 459, muitas pessoas fantásticas, com histórias parecidas com a minha. Eu faço as aulas do Provérbios com o Matheus Ribeiro também. Então, assim, a gente está buscando todo dia a mudança, todo dia. E não dá para parar, é todo dia. E eu vejo o reflexo hoje na minha relação. A minha relação mudou da água para o vinho. Tá? Hoje a gente é um casal. Antigamente a gente não era um casal. A gente nem se conhecia. A gente só morava junto. Então, a gente conseguiu em um ano, assim, virar uma chave como se fosse em 5 anos. Isso. O Jader está dizendo aí. É Jader ou Jader? Dizendo constância. É Jader. Isso. Constância. Justamente. Constância, perseverança. E para quem, né, acredita Deus no meio, porque ele precisa estar no centro dessa mudança. Eu já ia entrar nesse ponto principal também. É um ponto principal, porque é o ponto principal. tudo isso aqui, né? A gente está aqui emprestado. É um reino gigante que a gente precisa coordenar extra aqui dentro, né? Porque a gente precisa coordenar aqui dentro e
o espaço ao nosso redor para que possamos viver bem. E ele deu essa chance de tomar, vai fazer. Então, ele deu a chance de eu olhar para mim e me conhecer, me entender, me amar primeiro, amar para amar o outro. Então, são mandamentos, não são coisas assim que sem conexões, sem linha, né? Uma linha não é sem união, não. É uma linha frequente. Uma coisa puxa a outra. A Bíblia, ela é um manual de vida. Um manual de vida. Isso aí. Eu não tinha muito conhecimento da palavra, eu tinha zero conhecimento da Bíblia. Sendo bem sincera com vocês, eu não conhecia nada da palavra, conhecia só pelo que eu ouvia falar. Eu não era uma pessoa de frequência, de frequentar a igreja e louvar e fazer oração, não. E aí, ano passado a gente se batizou, nós viramos membros da congregação aqui, e eu decidi mergulhar nesse conhecimento bíblico. E o que me salvou foi a palavra. A palavra, ela me libertou, porque ali eu consegui entender o que estava acontecendo, como ter sabedoria para lidar com as situações, como ser mais paciente, como perdoar, que é a principal chave do perdão. Se a gente não perdoar, não liberar perdão, não sai do lugar. A gente não consegue sair. A gente fica amarrado naquela entrelinha. Isso. Eu justamente então, isso. Exatamente. A Bíblia, para mim, ela fica aqui junto com os meus cadernos de estudo, e é uma das principais chaves que eu tenho estão aqui na Bíblia, né? Sim. Dentro do contexto da dor, né? Identificar essa dor é o primeiro passo, porque muitas pessoas têm medo de se reconhecer o que está doendo, aonde está doendo, e tem medo de falar, de chegar e compartilhar isso. Por quê? Porque é um segredo. Tá, beleza, é um segredo, né? Porque tá ali em quatro paredes ou aqui internamente, nem o outro tem ideia do que está acontecendo. Mas esse compartilhar é necessário, porque quando quanto mais você guarda esse segredo, quanto mais você guarda a situação de dor, mais ela cresce, e ela cresce. Então, automaticamente você não tem mais condição, não consegue mais voltar e lá buscar o fiozinho, puxar para continuar o processo que deve ser feito da cura, né? Mas aumentam os tabus, aumenta a situação de medo, aumenta tudo e você paralisa. Então, quando você compartilha, quando você reconhece que tem uma dor e tenha coragem, porque precisa de coragem, precisa de decisão, né? Para você chegar e compartilhar com alguém, não qualquer pessoa, mas com aquela pessoa que você sabe que vai te ajudar. É por isso que eu falo muito do profissional, o parente ou o amigo mais próximo que você sabe que vai te entender, não qualquer pessoa. Né? E entender o processo. Entender como é que você vai se desvencilhar daquilo, como é que você vai chegar no outro nível, né? Como é que eu saio daqui? Então, esse processo todo de identificar, compartilhar e entender é muito importante. E o entender também entender o outro, né? Se a dor é o outro que provocou, mas está certo, ele provocou, era o que ele tinha para me oferecer, mas eu vou continuar com essa dor? Eu não quero continuar com essa dor. Então, eu preciso entender que eu não quero. E qual é o processo? Então, eu preciso, como você falou, eu preciso perdoar, eu preciso me acolher com amor, entender que eu tive erros, mas eu também tive acertos, e eu preciso, sabe, voltar, me resgatar e entender todo o processo, porque a gente se perde, mas a gente tem que
se achar, voltar, né? E agradecer. Agradecer e liberar a pessoa também, tanto no perdão como na vida, né? Exato. Agradecer porque dentro teve aprendizado. Por mais que doa, tem aprendizado. É crescimento. E a dor, né, agora frisando essa questão da dor, muitos casos que a gente vê de abandono, ou os pais que rejeitavam, os pais que brigavam, que agrediam verbalmente, e etc., entre inúmeros casos, né? Uhum. Isso gera uma dor tão grande na infância que Isso. você vai, na adolescência, você vai se torna um adolescente rebelde, Uhum. justamente por causa dessa dor que você passou lá na infância. Isso. E aí você só vai descobrir, claro, se você procurar ajuda. Porque ela fica tão escondida lá dentro, tão escondida, que eu mesmo, por diversas vezes, eu me camuflei, eu ocultava isso. E eu tentava passar uma imagem de que estava tudo bem, só que não estava tudo bem. A minha casa, né? A minha casa, ela não era uma casa. A gente vivia em pé de guerra aqui. Era era ele com os bloqueios dele e eu com os meus. Então, pensa, né? Duas pessoas machucadas, com dores internas, a criança interna ferida, a criança agredindo a outra. E ainda com uma criança em casa. Então, isso era uma coisa, assim, muito cruel para o meu filho ver. As brigas, ele viu brigas aqui, brigas muito sérias. Ele viu muitas coisas, assim, que ele, por ser pequeno, não deveria ter visto, né? Então, mas o importante é identificar a dor e procurar ajuda. E decidir mudar, né? Que Sim, foi o que sim. eu fiz. Isso. Já está caprichando aí nas perguntas. Já Já vai tá- com calma. tá- Porque muitos desistem no meio da caminhada. Foi a primeira pergunta que ele fez. Que foi o que a gente Isso. conversou. Por que que desistem na caminhada? Na questão, porque dói, dá trabalho, sabe? Aí preferem ficar com o trabalho cômodo da dor, né? Porque também dá trabalho você viver com a dor, né? Dá trabalho você organizar a dor para sair de casa sorrindo, dá trabalho, sim. Ou ficar em casa, debaixo do lençol e sem chamar atenção e ser aquela. Dá trabalho. Então as pessoas desistem facilmente. Às vezes não Tudo é tentam. difícil. Mudar é difícil e ficar na mesma é difícil. A gente escolhe qual o difícil que a gente vai querer, né? Isso, perfeito. Escolher qual o difícil que você quer. Porque a mudança Porque a vida existe. A vida Movimento é também. assim. Movimento é você escolher ficar parado. E aí, dói, dói do mesmo jeito. Então, decida uma dor que vai lhe levar para algum lugar, um avanço, né? Uma dor que vai lhe trazer um avanço, vai lhe trazer um crescimento. E a outra pergunta do Jada é sobre o narcisismo. Uma mulher, Quase que quem sai da live aí, vai, uma mulher casada consegue sair do narcisismo? Essa foi a pergunta dele. Isso. Eita, peraí, viu? Deixa eu. Isso. Agora Eu repito, uma mulher casada consegue sair do narcisismo? isso. Consegue. Mas requer toda uma rede de apoio. Tá? É. Porque O narcisista, ele é uma pessoa perigosa, né? é um processo muito delicado que precisa sim de apoio, não pode estar sozinha. Não pode estar sozinha. Precisa sim chegar junto de uma pessoa de confiança, né? Porque tem que ser tudo muito programado para não ocorrer nenhum problema dentro dessa situação. Então, não é colocando medo, não, pelo contrário, o medo é você ficar paralisada, que é ruim. Mas o avanço é muito mais importante. Então, não ficar calada.
às vezes piora mais a situação porque tem uma criança no meio, então, ou outras, né? Tem crianças no meio, então sempre tem essa situação que precisa ser avaliado, óbvio, né? Para não provocar nenhum transtorno maior, nenhum problema com a pessoa, né? Não provocar nenhum dano na vida da pessoa. Então tem que ter esse apoio, com certeza, precisa sim. Consegue sair, sim. É um processo gigantesco, porque é um casamento, é toda uma situação, é todo um contexto, né, que precisa ser estudado, que precisa ser analisado. Aí entra essas questões que eu falei do identificar, do compartilhar, do entender o porquê que aquela pessoa me fez mal e por que age assim e tal. Então, é todo um contexto pessoal, né? Porque às vezes tem aquela questão de voltar. Não, mas eu vou voltar porque vai melhorar, porque a coisa vai ficar boa, porque ele ou ela vai mudar, né? Mas E nem isso é uma coisa típica do narcisista, né? Que ele sempre. promete, mas ele muda no início e depois ele volta a ser a mesma coisa, né? Aham. Por isso que precisa estar sendo acompanhada, porque o profissional vai alertar dessas coisas, dessas situações, para não cair novamente. São armadilhas traçadas muito bem elaboradas, né? Porque narcisismo é um transtorno. Então, isso não é uma coisa legal, não é uma pessoa tranquila, não, não, tá tudo bem porque aquela pessoa é assim, mas faz parte. É como uma doença, porque tem gente que fala assim, que é uma doença, qualquer doença tem cura, doença, toma-se medicação, pelo amor de Deus, não confunda, né? Caráter, E personalidade, geralmente o narcisista, ele vai atrair uma pessoa que é dependente emocional, né? total. Porque um retroalimenta o outro. Então, aqui os nossos traços aqui eram de um narcisista com uma codependente emocional. Eu era É. totalmente dependente emocional. Totalmente. Uhum. É, Não porque só emocional, você está falando, são traços. Traços não são o transtorno, é diferente, tá? Dentro do contexto que a Mayra está trazendo, é diferente. O transtorno é muito grande, né? O narcisismo é diferente, né? Traços são pessoas que se permitem, como dependente emocional, cuida de mim, cuida da minha emoção, toma aqui meu coração, toma aqui tudo e cuide, né? É isso que o outro, essa troca, né? Ah, tá certo, então eu vou cuidar. E vai cuidar do jeito do outro. Então, isso aí não é um transtorno, isso aí é uma situação que precisa ser contornada. Aí, como você disse, volta lá para a infância, volta lá até no útero da mãe, como foi. assim, para você ter até uma ideia de tanta coisa que eu busquei, né, no auge da minha loucura em querer mudar, eu fiz até uma vivência, eu fiz vivências, eu Sim. procurei um curso com a Roberta Calderini, ela faz Uhum. a, ela faz o curso sobre, agora me fugiu o nome do curso. Eu também não lembro. Ela tem um curso que é como se fosse, ela faz vivências, ela volta lá no útero, ela faz vivências que ela vai na infância, ela tem essa criança ferida, e ali, assim, nossa, a gente descobriu muitas informações nessas vivências. É fantástico. Até isso eu fiz, descobrimos também que nós tínhamos traços de dependência emocional e narcisismo pelo curso dela. Uhum. E fomos buscando através dela o início da nossa cura lá atrás. Só que, aí, Sim, claro, sim. dentro desse processo a gente teve quedas, a gente falhou, a gente parou de fazer o curso, e a gente deu acesso, a gente errou, e tivemos momentos muito piores. Por quê? Porque não é só você fazer a vivência e achar que está tudo normal, que agora você é uma nova pessoa. Você tem que continuar o processo. E nós mexemos numa esfera que foi muito atingida.
E quando voltou assim com muita velocidade. Nossa, foi cruel. Aí a gente passou dias bem intensos aqui, foram dias muito difíceis. E aí entrou o Pablo, entrou Deus, entrou mentorias, cursos, entrou toda a nossa transformação. E aí quando veio para empurrar e para escrever a revolução pessoal e para explodir por aí. Justamente, porque não é um processo, não é uma coisa que você vai numa palestra e pá, não. Tem imersões, tem muito tempo para ser organizado, porque em 3 dias isso não resolve, né? Então, se você plantou, né? Se existe uma situação dentro de você que foi plantada, um condicionamento de anos, você quer mudar isso em um dia, uma tarde ou 3 dias? Não vai fazer. Não é esse processo, né? Tem pessoas que buscam, você buscou com esse intuito, mas você sabendo que tinha uma continuidade. Tem pessoas que buscam, não, vou resolver isso em 3 dias. Vou lá, vou resolver em 3 dias. Não vai resolver em 3 dias. Você vai, como você falou, sacudir em 3 dias, vai ficar tudo assim, voando. Assim. Sabe aquela. No foguete, né? Na nave espacial, tá lá tudo flutuando assim, pronto, tá tudo assim, ó. Aí você vai ficar doida e diga, oh, meu Deus do céu, tem que pegar aquilo ali que isso é meu. E por aí vai. Então, para você resgatar essas coisas que são suas realmente, leva tempo. Leva tempo. Tá? Leva tempo. Isso. E agora, voltando à ênfase do livro, Sim. né, a revolução pessoal chegou numa hora, sim, numa hora certa para mim. Isso. Chegou na hora certa, porque escrever, colocar para fora, colocar no papel a história, é algo que eu nunca imaginava que eu iria fazer. Não nesse momento. Eu tinha planos para outras coisas no momento, então não escrever um livro, né? Nem que ser, não, nem por ser um capítulo. Eu não pensava nisso no momento. E quando eu comecei a escrever, que me veio tantas lembranças assim, eu escrevia uma página, e aí eu lembrava de mais coisas, eu escrevia outra página, e aí no fim eu não conseguia juntar nada, e aí eu ficava desesperada porque era muita história para muito pouco espaço. E aí eu disse, meu Deus, né? Como que eu vou fazer agora? E aí eu fui tirando resumo do resumo do resumo e ficou perfeito. E aí quando eu recebi a minha edição, já editada, toda né, com os pingos nos is, eu chorei muito. Eu chorei, eu li, eu reli, eu li, eu reli. Então, assim, é a minha história que está lá, né? É a minha história. Isso é perfeito. Também passei por esse processo no momento de escrever. Já sabia que precisava escrever um livro, sabia disso. Sei que tem, que virão outros, mas foi fácil, sim, escrever. Foi fácil, foi muito gostoso de sentir aquilo ali, sabe? E de rever as situações e de chegar. Só que, sabe aquela coisa, para você, até serve a questão do ressignificador, é você olhar para trás e ver que aquela dor existiu, mas e hoje como é que eu estou? Por causa dela, eu decidi uma mudança radical, eu decidi chegar e ser alguém e tal, e tal, e tal. Então, isso aí foi, sabe, impactante para mim. Isso foi rever também, chorei bastante. Quando eu peguei ele lá, lindo e maravilhoso, eu fiz isso. Sim. Então, Foi igual, não foi diferente. acho que todos vão falar um pouco. Aliás, todos que vieram aqui conversar comigo falaram um pouquinho dessa forma, que é diferente você viver, você tá ali, mas agora outras pessoas vão ler aquele processo, vão se identificar com aquele processo, porque e ver que é possível, perceber que é possível a mudança. Tudo é possível. Tudo é possível, né? Naquele que crê. Você crê e você vai conseguir, você vai lá, você junta, né?
Vamos juntar esses tracinhos aqui, né? Esses traquinhos aqui, tudinho, e vamos ver o que vai servir, né? Porque tem coisa aqui que não dá, vai ter que sair, vai ter que ser arrancado, porque tá colado. Sabe aquele jarrinho que foi quebrado e tá colado numa parte lá que. Vamos dizer que o jarro é branco e tá colado na parte vermelha. Tu não quer ver essa parte vermelha? Isso aqui não é dele, não. Vai catar. Eu tava mais ou menos assim, toda colada. Eu tava mais ou menos assim. Isso mesmo. Então, assim, sim, Deus junta, né? Ele reorganiza nossos dias, nossas vidas, ele reorganiza todo o nosso interior, ele dá forças quando é a gente que precisa tirar essa partezinha vermelha do jarro branco, e Deus é que faz, né? Ele que faz essa organização toda. Diz, bora, eu pego na sua mão e vou com você plantar mais uma milha, né? E por aí vai. Ele faz sim, e na verdade assim não é nem ele nunca me abandonou, né? Isso eu não tinha nenhuma convicção disso. Mas eu que tinha abandonado, eu que tinha deixado ele de lado, porque ele tem que andar sempre. Ele anda em mim, ele anda dentro de mim. E eu, por algum momento, eu me perdi e me afastei. E aí eu consegui, hoje, assim, eu sou muito grata, né, a tudo isso que está acontecendo. Eu sei que, assim, o melhor é melhor o fim do que o começo, né? Então, grandes coisas ainda virão através desse livro, grandes coisas, e isso é só o começo de uma longa jornada. De uma longa jornada. Aí, eu vou fazer 50 anos, né? Aí o pessoal diz, meu Deus, meio século. Eu digo, pois é, já andei uma milha grande. Muitos passos, né? Muitos passos e muito aprendizado, muita coisa boa, muita coisa ruim que se transformou também, que eu ressignifiquei, disse, não, mas não é dessa forma, é dessa, então vamos embora, que a gente tem muito que aprender ainda, né? Então, um conselho que eu dou, que as pessoas, até eu vi esses dias, eu já estou com não sei quantos anos, eu não vou fazer uma faculdade, minha gente, eu fiz uma faculdade. Eu fiz uma faculdade, eu tinha uma idade avançada, então, assim, não para com isso, não pensa assim. Se é para fazer, se é para Não estudar, tem vai lá. hora, não tem idade, né? Você pode fazer enquanto estiver vivo, respirando, pode fazer o que quiser. Quando é que eu começo? Comece Começa agora. pelo caminho. Isso, Valesca, os sonhos não envelhecem. Não envelhecem. E principalmente as promessas. A gente tem sonhos e Deus tem promessas grandiosas que elas não são invalidadas porque você errou ou porque, sei lá, alguma coisa da nossa vida. A gente acha que é. A gente só atrasa um pouco. A gente só para um pouquinho no tempo, mas depois ele A gente resgata. pega uns caminhos errados, a gente se perde um pouquinho, retoma a rota e vai, né? E vai, e vai. E é sobre isso. Então, esse livro, por favor, eu aconselho que vocês adquiram. Oi, Ângelo, esse também é nosso amigo coautor. Adquiram esse livro, porque está muito gostoso, está muito importante de se ler. Ele é um presente maravilhoso de Deus para quem adquirir, para a minha vida está sendo, então para a vida de cada coautor está sendo. Imagine para quem vai receber. Então, a história está grandiosa dentro daquele livro. Tem muita gente, muitas histórias gratificantes, né, de superação, de vida. Então, vamos lá, vamos adquirir esse livro, que ele está muito, muito massa. Está muito massa. Exatamente, é isso aí. Né? Quem quiser, ainda a gente consegue até na sexta-feira. Dá oi pro pessoal. Tenho visita aqui. Bernardo chegou. Sim. E para quem quiser adquirir, até na sexta-feira a gente consegue com um preço de pré-venda, né, Micheline? Justamente. Pode chamar no direct,
pode chamar aí que a gente passa informações. Correm para adquirir, porque já é domingo o lançamento. É domingo o lançamento. Depois do lançamento, valor normal. Certo? Então, Valor normal. quinta-feira você ainda tem chance. Dia 25, fiquem orando por nós, né? Vou tentar transmitir, tá? Vai depender da internet e essas coisas e tal. E se for transmitido também ao vivo, a gente já dá uma... olha por aqui e tal. Vamos tentar tudo isso. Organizar da melhor forma para todo mundo saber. Eu não garanto que eu vou conseguir transmitir, porque eu vou estar nervosa, né, com todo esse processo. Né? A minha irmã vai comigo, ela vai transmitir. Eu vou estar desfrutando o meu momento, né? Então, eu acredito que vai ter pessoas lá que vão, né, que vão transmitir por nós. E já deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Já deu tudo certo. Dia 25 eu tô por aí, a gente se encontra, vai dar aquele cheiro. E curtir. Dia 25 chegamos em São Paulo também. Oi? Dia 25 chegamos em São Paulo também. Pronto. Então a gente vai se encontrar e vão aproveitando aí, observando todo dia aí o que a gente vai postar, que vai ter muita coisa, muito movimento. Já é, né, Ângelo? Justamente. Já é. Vem embora mergulhar com a gente nesse mundo. Beijo! Vamos lá. Muito obrigada por cada um que esteve aqui. Muito obrigada. Né, pelo seu entendimento de estar aqui comigo. E vamos embora, gente, porque a gente tem muita coisa ainda para fazer. Não desista, não! Não desista, não! Não é uma opção. Isso. Não é uma opção. Cheiro. Deus abençoe. Tchau, gente. Muito obrigada. Amém. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.